Informação às 15, com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Em destaque o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 28 pessoas em Portugal devido à Covid-19 e ao registro de 3.299 casos. Portugal que deve atingir o recorde de internamentos em cuidados intensivos já amanhã. Marcelo Rebelo de Sousa assinou o decreto de luto nacional no dia 2 de novembro e o uso obrigatório de máscara na rua. Na região, Ovar acionou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Recordamos a proibição de circular entre concelhos que termina a 18 horas mais cedo. Por cá, a autarquia de Oliveira do Hospital apoia o funcionamento das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância com mais de 17 mil euros. Olhamos para os números da sinistralidade no distrito de Coimbra na última semana e ainda pela região, a PSP da Figueira da Foz que apreende centenas de objetos furtados. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. O boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta terça-feira, revela que nas últimas 24 horas foram registados 28 óbitos e 3.299 novos casos de Covid-19. No total, desde o início da pandemia, desde que foi diagnosticado então o primeiro caso em Portugal, foram contabilizadas 2.361 vítimas mortais e 124.432 infectados. À data, já recuperaram da doença 72.344 pessoas. Só nas últimas 24 horas recuperaram 2.388. Esta terça-feira há 1.747 pessoas internadas em hospitais, um aumento de 75 face a ontem, das quais 253 estão em unidades de cuidados intensivos. Aqui também um aumento, mas de 13. O relatório das autoridades indica ainda que há 49.717 casos ativos, são mais 883. De referir que a região centro teve hoje mais 201 casos, o total é de 10.319 e mais 4 mortes por Covid-19. A esta altura há um total de 300 mortes na região centro. E a Ministra da Saúde, Marta Temido, comunicou ontem que, devido à tendência crescente do número de casos de Covid-19, já amanhã, dia 28 de outubro, seja ultrapassado o número de internados nos cuidados intensivos, registado na primeira vaga, que foi de 271 pessoas, a 4 de novembro, de acordo com cálculos dos técnicos do Instituto Ricardo Jorge. Marta Temido diz que prevê que estejam mais de 2.634 doentes internados na enfermaria e 444 nos cuidados intensivos, isto se as medidas adotadas pelo Governo para travar a pandemia não surtirem o efeito desejado. O valor médio do índice de transmissibilidade do RT nos últimos 5 dias analisados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, de 17 a 21 de outubro, foi de 1,21 e, já agora, nos últimos 14 dias, Portugal registrou uma taxa acumulada de 23 óbitos Covid-19 por milhão de habitantes. Acresce que a distribuição da taxa de notificação semanal por grupo etário mostra um aumento do número de casos em todas as faixas etárias, com uma expressão no grupo que vai dos 20 aos 39 anos e nos indivíduos com mais de 85 anos. Quero, por exemplo, destacar que na semana de 12 a 18 de outubro, a situação pode levar a um aumento das hospitalizações e mesmo dos óbitos nas próximas semanas. Nos últimos dias verifica-se já, aliás, uma tendência crescente do número de doentes com Covid-19, hospitalizados e em cuidados intensivos. Tendo em consideração a tendência observada na prevalência de doentes Covid-19 hospitalizados
em enfermaria normal e em unidade de cuidados intensivos, projeta-se que no dia 28, seja no dia 28 de outubro, seja ultrapassado o máximo do número de doentes Covid-19 hospitalizados em unidade de cuidados intensivos na primeira vaga, que foram 271, como se recordarão. Projeta-se ainda que no dia 4 de novembro, de acordo com estimativas e cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Superior Técnico, estejam internados em enfermaria 2.634 doentes por Covid-19 e 444 em unidade de cuidados intensivos. Isto num modelo de crescimento matemático se medidas introduzidas não se revelarem efetivas. Marta Temido diz que o SNS tem um total de 19.778 camas, sendo que 17.741 delas podem ser destinadas a doentes Covid-19 e que em situação de pico de pandemia o número de camas pode atingir as 18.077, apesar do SNS ter uma capacidade elástica. Marta Temido diz que o SNS está preparado para encaminhar os utentes que não tenham resposta no SNS para o setor privado e social. E ainda sobre esta pandemia, o Presidente da República assinou ontem o decreto do Governo que declara luto nacional no dia 2 de novembro como forma de prestar homenagem aos falecidos, em especial às vítimas da Covid-19. Este decreto foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, onde a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou que há um lugar importante na nossa comunidade para esse luto e é também por isso que se decidiu decretar um dia de luto nacional para que a homenagem aos falecidos possa ser prestada e em particular às vítimas desta pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou também esta segunda-feira o diploma da Assembleia da República que propõe o uso de máscara obrigatória ao ar livre sempre que não for possível cumprir o distanciamento social e durante 70 dias. O decreto da Assembleia da República, que entrará em vigor no dia a seguir a ser publicado, ou seja, quarta-feira, propõe que é obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável. Quem não cumprir as regras pode pagar uma multa de 100 a 500 euros. No entanto, há exceções. Pessoas que apresentem uma declaração médica ou que integrem o mesmo agregado quando não se encontrem na proximidade de terceiros. Também com a publicação esta terça-feira em Diário da República e entrada em vigor no dia 28 de outubro, esta obrigatoriedade vai manter-se até o dia 5 de janeiro. E o final da proibição da circulação entre concelhos foi antecipado em 18 horas. A resolução do Conselho de Ministros foi publicada ontem em Diário da República. Entre a meia-noite do dia 30 de outubro e as 6 horas da madrugada do dia 3 de novembro vai ser proibido circular entre concelhos como forma a reduzir a propagação da Covid-19, tal como foi decidido pelo Conselho de Ministros. A resolução do Conselho de Ministros foi publicada ainda na segunda-feira em Diário da República, antecipando em 18 horas o final da proibição. A hora anunciada havia sido às 23h59 do dia 3 de novembro. E a marcar a atualidade na região, a Câmara Municipal de Ovar acionou novamente o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido à evolução da situação causada pela Covid-19. Em virtude desta evolução, no âmbito da pandemia, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil será ativado a partir da meia-noite de hoje, assim anunciou Salvador Malheiro na rede social Facebook. O Plano Municipal de Emergência vai manter-se em vigor enquanto a evolução da situação assim o justificar.
No documento que declara o estado de alerta municipal, lê-se, por exemplo, que a situação atual do concelho de Ovar e, em particular, em algumas freguesias, exige esta ação imediata. A autarquia explica que Ovar acompanhou a tendência do aumento significativo de casos de infecção registado na última semana, quer em Portugal, quer no resto da Europa. No concelho há 143 casos ativos. A autarquia constata que nos últimos dias os valores de infectados está na ordem dos 20 a 25 casos por dia. Outras notícias e por cá, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital vai apoiar o funcionamento das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho no presente ano letivo 2020-2021, com a atribuição de mais de 17 mil euros, valor que, como aprovado em reunião do Executivo, será atribuído ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital em 3 tranches correspondentes a cada período do ano letivo. Esta verba de mais de 17 mil euros para funcionamento das escolas visa apoiar diferentes áreas, como atividades de animação e apoio à família, expediente e limpeza e subsídios aos alunos. Assim, em cada período são atribuídos 10 euros por aluno do Jardim de Infância e primeiro ciclo para atividades da escola, como visitas de estudo ou fotocópias, entre outros. 150 euros por Jardim de Infância para atividades de animação e apoio à família, destinando-se a materiais de desgaste e outros a utilizar nas atividades a desenvolver, e 80 euros por cada sala para limpeza e manutenção dos espaços. Como sublinha a vereadora da Educação, Graça Silva, a autarquia tem vindo a concretizar vários investimentos na área da educação através de diferentes programas e apoios às famílias e também à escola pública. Na semana de 20 a 26 de outubro, o Comando Territorial de Coimbra da GNR registrou no distrito 502 infrações, 56 acidentes e 12 detenções no âmbito de um conjunto de operações. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova do conjunto das 502 infrações, a GNR destaca 18 relativas aos tacógrafos, 11 por iluminação e sinalização, 4 por falta incorreta de utilização do cinto de segurança, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil, 20 por falta de inspeção periódica obrigatória, 225 por excesso de velocidade e 8 por uso indevido do telemóvel. Quanto aos 56 acidentes ocorridos nas estradas de Coimbra, a GNR adianta que os mesmos causaram 19 feridos leves e 1 ferido grave. Na mesma semana, a GNR procedeu à detenção de 12 pessoas em flagrante delito, destacando 8 por condução sob efeito de álcool, 1 por falta de habilitação legal para conduzir e 1 por ofensas à integridade física. Em comunicado, a GNR informa ainda das apreensões levadas a cabo: 5 doses de haxixe, 12 doses de cannabis, 1 pé de cannabis, 1 veículo, 1 caçadeira, 3 caixas de ferramentas, 1 fogão, 1 máquina de café, 2 canas de pesca e 1 móvel. No âmbito da fiscalização geral, a GNR procedeu à emissão de 54 autos de contraordenação. E ainda pela região, o comandante da Divisão Policial, comissário José Freitas, disse à agência Lusa que o material apreendido na margem sul do concelho da Figueira da Foz foi furtado de residências, garagens, viaturas e obras em construção. Disse que são centenas de objetos que vão desde bicicletas, ciclomotores, materiais de construção, de música, ferramentas e outros eletrodomésticos, alguns ainda embalados, como fornos e exaustores. Assim disse este responsável, mostrando-se surpreso pela qualidade e quantidade dos objetos, alguns também de topografia, avaliados em milhares de euros.
A apreensão do material foi feita na segunda-feira numa ação liderada pela Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz, em colaboração com o Destacamento Territorial de Montemoro Velho, da GNR. Segundo o comissário José Freitas, através das diligências efetuadas, a PSP conseguiu chegar ao suspeito, o homem de 77 anos, que inicialmente não estava referenciado e que não possuía antecedentes criminais relevantes. O comandante da Divisão Policial da Figueira da Foz adiantou à agência Lusa que vão ser efetuadas diligências para averiguar se o homem identificado era apenas receptador ou se vendia o material a outras pessoas. Os objetos apreendidos vão estar expostos até ao final da semana nas instalações da PSP da Figueira da Foz para que as pessoas que tenham sido alvo de furtos possam ir reconhecer os seus pertences. No âmbito das investigações em curso, a PSP vai ainda efetuar diligências para apurar se os suspeitos já referenciados são os autores dos furtos que resultaram naquelas centenas de objetos apreendidos. 15h15, estamos a chegar ao final desta edição informativa. Olhando para o estado do tempo, hoje contamos com céu muito nublado, períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões norte e centro. Hoje a registrar-se uma pequena subida da temperatura mínima na região norte. E no que diz respeito a temperaturas, estas variam hoje no concelho de Oliveira do Hospital entre os 7 graus de mínima e os 15 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt. Também estamos presentes nas diversas redes sociais. A informação de âmbito nacional será atualizada às 16 e às 17 horas num simultâneo de notícias com a Rádio Renascença. Já às 18 horas a informação será de âmbito local, regional, mas sempre também, claro, um olhar para o país. Fique desse lado, fique na nossa companhia com a melhor música, também com o essencial da informação. Boa Nova. Informação às 15 com Beatriz Cruz.